11h07, o programa Tá na Pauta já vai começando aqui na programação da tua Rádio São Francisco. Nós estamos ao vivo pelo rádio 560 no AM, 79.9 no FM, mas também estamos em outros meios de entrega, na Alexa, na aba ao vivo do site em tuaradio.com.br e a partir de agora também em live simultânea, né, com imagens aqui do estúdio, pelo Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio. O programa está sendo gravado. Em seguidinha que ele termina, né? Também já está disponível lá no youtube.com/Rede Tua Rádio. Nas terças-feiras a gente faz um encontro aqui na mesa da fraternidade entre uma visão um pouco mais social antropológica, representada nesta feita pelo Paulo Carlotto, que é professor de carreira, tem mais de 3 décadas dedicadas à docência. Ele também é o coordenador mundial dos leigos missionários escalabrinianos, que é um movimento que cuida, se ocupa, pesquisa, olha para a questão do fenômeno migratório, entre outras cositas mais, e o Ivanir Gasparim, que representa o setor privado, essa questão um pouco mais assim de resultados no mundo do trabalho, e ele também é uma das forças vivas de Caxias do Sul, ao estar em conselhos, em representatividades de instituições muito importantes da organização da sociedade civil, como o Cindy Lojas, SIC, também, para parafrasear, entre outras cositas mais. Poderia falar do movimento lá da Santa Lúcia, né? Enfim, né? Sejam bem-vindos, Gasparim. Bom dia. Onde tiver fila, eu entro. Porque se tiver fila, ou é bom, ou estão dando alguma coisa, né? O Gasparim é do meu tempo, né? Isso Tem aí, uma né? fila, vamos lá ver o que Vamos é. ver. Vamos que vamos. Bom dia, Bom dia, Beverly. Pablo. Bom dia, Gasparim. Bom dia a todos que nos acompanham. Enfim, estamos na Semana Santa. É verdade, verdade. E março dando o adeus, né? As águas de março dando adeus. E logo mais teremos o nosso querido abril, que abram todas as portas necessárias para a defesa da vida com a ressurreição de Cristo. Bacana essa abordagem também, já destacar que amanhã, gente, nas quartas-feiras, talvez o Pablo e o Gasparim ainda não saibam, e a audiência vai saber também agora de forma mais ampla, nas quartas-feiras, nesse ano de 2026, a gente escolheu, né, por uma questão editorial, de ter um momento neste espaço de diálogo aqui para a espiritualidade. E o assessor é o Frei Carlos Rockenbach. Muito bom. E aí ele vem sempre, né, com um tema que a gente traz que nem com vocês, mas à luz da espiritualidade, da teologia, Maravilhosa em ideia. especial franciscana. E é muito bacana porque amanhã, Gasparim, na véspera do Dia da Mentira, a gente poderia ter escolhido só a Páscoa, né, porque faria mais sentido, né, como eu falei. Mas a gente vai falar sobre o papel, esse lugar da mentira, sabe, a mentira, a mentirinha, a mentirona, a mentira institucionalizada que depois vira corrupção, à luz da espiritualidade. Por quê? Porque na Páscoa a gente precisa tornar as coisas práticas, né, Paulo? Não adianta só ficar no Jesus já discurso, dizia né? que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. E a mentira, ela vai fragilizando todo, digamos assim, as estruturas de algo que é fundamental na sociedade, que é a confiança. Bacana, Gasparim, deixa eu contar pra ti também. Eu tô falando do Gasparim porque o Gasparim é do interior, ele gosta muito lá de Santa Lúcia, conta os causos de Isso. Santa Lúcia. E eu tava lembrando que essa semana toda que passou, nós temos aqui o privilégio de que a rádio fica no prédio de um ecossistema onde tem a Igreja Imaculada Conceição, Igreja dos Capuchinhos, como é É um conhecida. complexo. É um aqui, né? complexo. E aí tem um vão, né? Um espaço aberto entre uma coisa e outra. E neste espaço em aberto estavam as pessoas da paróquia fazendo assim os raminhos, né? Sim, Das domingo de oliveiras, né? Ramos. Os ramos, isso. E aí se prepararam muito para a missa, que domingo foi domingo de Ramos, né? E nós olhando. E hoje de manhã eu achei muito engraçado, porque uma colega, veja como a gente tá descolado das coisas, né? Uma colega nossa, que nem é tão jovenzinha assim, tem entre 35 e 40. Ela nos perguntou para que serve aqueles galinhos. Essa não se enculturou. Aí eu tava contando assim, esses galinhos servem, na minha casa a gente deixa lá para momentos em que tem um temporal, uma chuva forte, a gente queima os galinhos dentro de casa, né, uma proteção para a Pra Santa família. Bárbara. Ou então a gente deixa assim num Mas ela lugar. não pode trabalhar nesse complexo, né? Me desculpe, olha. Essa deveria foi- ser remetida ao Olha RH os sinais. para uma requalificação. Eu achei tão engraçadinho de como a gente tá desconectado com as coisas que são tradicionais, porque isso não é só religiosidade, vem de família, é tradição, Mas aí está né? a questão assim, Beverly, a pergunta que fica é, a quem cabe passar para as próximas gerações esses dados? Porque eles não são acessados através do Google, eles não são acessados através de outras formas que não de pai para filho.
sabe, de colega para colega e tal. E que bom que tu, né, Não, que bom que conseguiu ela tempo. Ela perguntou. perguntou, Que bom que ela. questionou, verbalizou, Isso! coisa. Que só Eu aprende quem é pergunta. isso, eu acho que essa é a questão. Estar atento, né, a quando os jovens ou quando as pessoas de qualquer idade conseguem verbalizar as suas Uhum. demandas, as suas perspectivas de vida, que a gente possa ajudar a refletir. Não é dizer, a verdade é essa, não. É ajudar a refletir, ajudar as pessoas a encontrarem as razões das coisas. E o bom de ser velho é isso, a gente conhece algumas coisas que a gurizada não sabe, né? Não Ó, vai por ali que vai direto para o Ai, pântano. tem que abrir algum seminário de reeducação, entendeu? Até o assunto de hoje eu acho que é importante nesse ponto. Nós vamos ter que pensar, é Reeducação. isso. Tem alguns países que fazem isso, né? Em vez de Aham. ser O que me prisão, é vem à mente é reeducação. aquilo, me perdoem quem está nos ouvindo, mas eu vou dizer um palavrão na sequência. Vamos voltar que deu merda. Porque, olha, sinceramente, muitas coisas estão acontecendo hoje no mundo, é sinal de que, gente, a gente pegou o caminho errado. Isso aí. Vamos A gente pegou voltar. o caminho errado e para voltar a gente precisa restabelecer a quem der a missão de fato, educar, de fato, de orientar, de fato, de dizer, gente, vamos firmes por aí. Porque ao que parece, Beverly, em muitas coisas a gente está tendo noções e percepções de que a gente meio que perdeu o rumo, certo? Então a gente começa, se alguém levantar um fósforo, a gente vai dizer, é por ali a grande luz. E às vezes não é, é apenas um fósforo. Verdade, boa comparação. A grande luz era só o fósforo. Gasparim, Pablo, eu vou trazer aqui o assunto, tem a ver com código. Não só, a gente vai começar com código de vestimenta, mas que não tem a ver com dress code, tá, gente? Dress code é uma coisa moderna pra gente saber com que roupa eu vou. E Pronto. nem aquela outra que tem também, né, Beverly, de que as pessoas se vestem como um personagem de Ah, anime. cosplay. Isso também não é Não é isso. cosplay, não. Também não é. Não, é um código de vestimenta, um código de postura, um código de ética, e o quanto isso, tendo, interfere ou não tendo, interfere nas relações interpessoais, humanas, e que vão replicar lá no trabalho, Gasparim, vão replicar lá na questão da vida em família, da vida social, coletiva, comunitária. E eu às vezes fico preocupado é quando isso se torna uma trincheira para esconder as debilidades humanas que eventualmente a gente tem no processo de amadurecimento da Uhum, personalidade, uhum. certo? Bev? Porque tem eventualmente jovens ou adultos que assumem essas performances que aparecem ali como uma forma de dizer, não, estou aqui frágil, quebrado, mas eu estou aqui, olhe para mim. Me Perfeito. aprecie, me admire. O Pablo que me encaminhou esse videozinho, então a gente vai tirar esse áudio do vídeo, vamos escutar todos juntos aqui, para que a gente possa entrar na mesma sintonia. O Vamos. governo dos Estados Unidos pediu para que viajantes não usem pijamas e chinelos em aeroportos. A justificativa me chamou a atenção para algo que estamos sendo incentivados a perder e ninguém está percebendo a razão. O secretário de Transporte notou uma degradação na civilidade e constatou uma relação direta da vestimenta com comportamentos que incentivam a gentileza e cooperação. Na tradição clássica, o belo, o bem e o verdadeiro estão interligados. Quando a sociedade abandona a busca pela beleza, entendida como harmonia, ordem e proporção, por mero conforto, utilitarismo ou choque visual, ela perde o referencial do que é bom, o certo a ser feito. O caos estético seria, portanto, um sintoma visível de uma crise moral interna que transborda a realidade. Quando a estética se torna vulgar ou caótica, o indivíduo deixa de aspirar à excelência pessoal. Ele se torna refém de um padrão médio e degradado, perdendo a sua identidade para comportamentos padronizados pela indústria cultural. Usar saias é a nova tendência para homens jovens. Bigode é a nova tendência em mulheres. Ao perdermos a capacidade de distinguir o belo do feio, perdemos também a capacidade de distinguir o certo do errado. É isso que leva à dessensibilização. Comportamentos antes considerados desrespeitosos ou degradantes tornam-se normais. Nem o tapete vermelho nega isso.
Por isso é tão preocupante relativizar valores universais, como a beleza e a verdade, que vêm sendo carregadas à degradação numa narrativa refém de gosto pessoal, cada um tem o seu, e a verdade que cada um tem a sua. Numa sociedade onde o analfabetismo funcional vem crescente. A beleza e a verdade precisam ser absolutas para nos esforçarmos para alcançá-las. Ao abandonarmos padrões objetivos de beleza, o que é harmônico e elevado se torna igual ao que é bizarro e degradante. Sem um norte moral ou cultural comum, a sociedade se fragmenta. A massa perde o vínculo com tradições e símbolos que conferem identidade e são transmitidos através da cultura de uma geração para outra, resultando em uma dificuldade de entender o caminho. A beleza não é um luxo superficial, mas a âncora que mantém uma sociedade organizada, respeitosa e consciente da sua própria identidade e seus valores. Sem ela, a sociedade mergulha em um niilismo, onde o valor da vida e das relações humanas é barateado. Quando o relativismo vence, os valores perdem. A essência se confunde e a autenticidade vira sinônimo de bizarrice. Esse sintoma visível dessa crise moral que vem afetando a formação de jovens e atitudes da sociedade precisa ser revertido, se tivermos a clareza para nos reordenar. Fez sentido para você? Compartilhe. Pronto, tá aí, né? O resumo da ópera é essa, né? A gente poderia trazer vários exemplos do que ela tá dizendo aqui, mas vamos pegar o gancho, né? Porque nós, todos contemporâneos desse tempo, em algum momento recente, todo mundo vestiu pijama. Vocês lembram da pandemia? A gente trabalhava de pijama. Mas A em gente casa, trabalhava... né? Não, Mas não, em casa, ok, mas em Gasparim, casa. mas igual, eu conheci muitas pessoas. Eu não trabalhei em casa, porque a minha profissão era uma profissão considerada essencial, então eu vim trabalhar Sim. todos os dias. Mas tive várias pessoas muito próximas, Gasparim, que sim, ficavam em casa e aí trabalhavam de pijama. E essas pessoas relataram isso, Gasparim. Para mim, não é uma pesquisa, eu ouvi essas pessoas dizendo que afetava o trabalho delas. Elas precisavam tomar Eu. banho, vestir uma roupa, o homem Ah, fazia uma barba Ah, é. para entendi. poder sentir que estavam no trabalho, senão não conseguia descolar uma coisa da outra mesmo estando em casa. Olha, durante a pandemia, lembra que a gente manteve os programas também, né, Sim, Bebe? De sim, mesmo casa e online. tal, tudo. Eu atendi durante o ano da Covid de casa as minhas mais de 24 turmas. Aula, sequência, aula. E te digo, nesse aspecto, no início, a vontade era sair da cama e ir direto pro Liga o computador. computador né, um tapa na sobrancelha e Nem escovar os dentes, né? tô pronto pro coisa. Mas eu comecei a perceber já no primeiro dia que para o meu cérebro a qualidade da aula já não era mais a mesma, porque mesmo os alunos não me vendo se eu estava da parte de baixo com pijama ou, né, largado, enfim, para o meu cérebro a qualidade já não era mais a mesma. Então, de fato, eu comecei a acordar mais cedo, fazer todo o ritual como era do presencial, certo? Uhum. Colocar a roupa, eventualmente até perfume, porque o meu cérebro me remetia àquele ambiente em que eu me encontrava com os alunos. Cheguei a fazer até o exercício, Bebe, num determinado momento, porque começou a ser estressante ficar em casa, de memória, de coisa, visualizar os alunos chegando no corredor, visualizar os alunos chegando na sala de aula, através das minhas memórias, por uma questão de qualidade emocional. Então, eu digo assim, ó, de que cada ambiente, digamos, espaço geográfico que nós ocupamos, profissional, social, festivo ou não, ele requer uma vestimenta, ele requer uma postura corporal que vem com seus adereços, que pode ser da sua escolha. Graças ao bom Deus, nós vivemos numa região do planeta, num lugar, num contexto histórico, em que você escolhe o tipo de fazenda que tu quer da tua roupa. Que tecido você quer, se você quer de linho, se você quer de algodão, se tu quer de sintético, e assim por diante, entende? Está aí a nossa liberdade também. Agora, por exemplo, eu não poderia chegar na frente dando aula lá de pijama.
Entende? Uhum. Sabe? Eu não conseguiria me imaginar entrando num aeroporto, mas eu já vi gente no aeroporto vestido de tal forma que dizem, calma lá, gente. Nem à beira da piscina se fica desse jeito, certo? Sabe? Então, pegando um pouco do vídeo. O vídeo, quando eu assisti, eu achei assim, a síntese que a mulher faz ali, apresentando os elementos. Bom, dissecando o que ela fala, daria para a gente ficar aqui conversando, né? 3 teses de doutorado. Charlando um monte de questões, entende? Para a gente poder minimamente entender qual é a defesa que ela está fazendo ali. Qual a defesa que ela está fazendo ali? Mas eu gostaria de amarrar um primeiro ponto, sabe, Beverly Gasparim e quem está nos ouvindo, de que no momento que você escolhe a estética para dizer que você é um indivíduo, que você é um ser no mundo, você está totalmente errado. Por quê? Porque a estética é a que mais muda ao longo do tempo, entende? A tua fisionomia, o teu rosto, o teu jeito de se expressar também vai mudando. O que o mundo quer hoje, de alguma forma, é que você, primeiro, era ser totalmente jovem, agora não basta ser totalmente jovem. Então, os procedimentos não são mais para você se manter na esfera da juventude eterna, mas é para você criar uma performance completamente inusitada para você se sentir no mundo, para você ter o olhar de admiração do outro. E aí a gente esquece aquilo que a humanidade toda, ao longo dos séculos, de civilização a civilização, colocou, que é a sabedoria, que é a contribuição do indivíduo para a sociedade. Que contribuição eu dou, Beverly, para a sociedade se a partir de amanhã eu vou fazer um monte de procedimentos estéticos para ter o rosto tal e qual um leão? Olha, eu acho que de pijama todo dia em casa, nem o casamento não dura, tá, Beija? Pelo amor de Deus. Nenhuma relação aguenta, nem a nem o vida pessoal não casamento, aguenta cara, sei ficar o lá. tempo todo de pijama. E o Pablo tem razão. Eu sempre levanto nesse programa e leio bastante sobre os rituais, tá? A nossa vida é um ritual. É um ritual. Sempre tem que ter, né? Passamos agora para o Domingo de Ramos, eu acho fantástico isso. Eu fui lá na minha colônia, peguei lá para minhas filhas também. Tem uns que levam para cá tanto que eu não sei para quê, né? Como eu não sou tão Leva a pecador. árvore inteira. Como eu não sou tão pecador, levei pouco lá, né? Até porque não tinha muito. Existem os pecadores e existem os precavidos. Mas esse vídeo me leva assim, e eu tenho falado porque eu sou considerado um conservador, né? Conservador em tudo, né? Começando até mesmo na aplicação financeira, até para não ter entrado nesses bancos master da vida e outras pirâmides mais, né? Eu acho que a gente tem que ser um pouco conservador. E quando eu vejo, o Pablo disse que não é conservador, mas quando ele chamou tecido de fazenda, daí eu digo, pá, eu tô com um companheiro. Mostrou, né? Mostrou a idade. Agora, esse vídeo me leva à reflexão seguinte, que de alguma forma, essas pessoas que querem de alguma forma serem diferentes, primeiro, elas criam narrativas ou leis que proíbem nós, inclusive, de olhá-las. Então, eu vejo uma moça muito bonita no aeroporto de pijama. Se ela está de pijama lá, é para ser diferente, para ser olhada. Mas o Gasparim olhando, automaticamente ele acaba sendo até chamarem a polícia, né? Porque ou é eu tarado ou... e eu falei semana passada no intervalo também, olha o comportamento nas academias de ginástica, aqui em Caxias. Eu como um senhor idoso, né, eu não sei o que fazer, entendeu? Porque se o moço vai com uma vestimenta diferente, eu no meu tempo, era para mostrar para os outros. E para mostrar para os outros, eles têm que olhar para mim. Se não olhou, eu tenho que amanhã mudar de novo e provocar mais. Fazer algo pior Mas amanhã. hoje, depois que você olha, então, como é que nós vamos nos comportar perante uma pessoa dessa? Eu vou entender que amanhã, depois de uma pessoa dessa vá procurar um emprego aqui no complexo aqui dos capuchinos, e por outra razão qualquer você não contratar, ela pode entrar na justiça e dizer que está sendo discriminada, ou com umas palavras mágicas, misogynia daqui. Misoginia. Mas assim, ó,
esse vídeo me lembrou muito, porque quando eu assumi as entidades e tal, até me pagaram um curso com uma fono e também com uma moça que me ensinava a vestir. Olha, eu com 60 anos, eu paguei uma moça para dizer como eu devo ir na Rádio São Francisco. Personal stylist. Isso aí. ó, Quando eu chique. vou falar com o prefeito, eu tenho que fazer isso. Quando eu vou numa inauguração de qualquer coisa, o senhor tem que ir assim. Então, eu, como presidente, não tinha liberdade de escolha nenhuma. Agora, Gasparini, dá uma paradinha no teu raciocínio, porque é bem importante que tu traz, né? Entre aquilo que aconteceu no passado, que tinha muito claro um código de vestimenta, um código de postura no mundo profissional, no mundo das relações coletivas, para hoje, que é uma liberdade completa, absoluta, que a gente meio que não sabe o que fazer com essa liberdade, que precisa de um personal stylist para nos dizer como a gente deveria se comportar, porque a Sim, gente sim. perdeu esse referencial. Deixa eu só trazer um dado, porque é bem, bem interessante. Lá nos anos 30 até os anos 50, aqui no Brasil, eu vou pegar um gancho que era do Rio de Janeiro, que nessa época o Rio de Janeiro era uma espécie assim de centro cultural brasileiro, que acontecia. Cultural, político e Isso. econômico. Era a capital, né? Isso, era o que acontecia lá, era referência para o resto do Brasil. Sim, Então, eu vou sim. pegar este nicho, tá? Lá, entre 30 e 50, no Rio de Janeiro, as pessoas que trabalhavam como taxistas ou como transportadores em transporte, motorista de ônibus Sim, sim. coletivo, coisa e tal, essas pessoas, elas tinham um código de postura que exigia delas o uso de terno e gravata. Entendeu? O taxista, entre 30 e 50 no Rio de Janeiro, Uhum. era o uniforme dele, terno e gravata, como uma espécie não, era o padrão social de elegância e de respeito ao cliente. Se não estivesse assim, Respeito ao cliente, falou tudo. quem ia usar não usava porque pensa, não estão, esse não é confiável, ponto. Resumindo, a ópera era isso, né? Aí tem um contexto histórico, que lá no final do século XX, o uso de roupas formais no Rio de Janeiro era padrão para os homens de diversas ocupações, para sair em Uhum. público, mesmo diante do calor intenso. Todo mundo sabe que o Rio é mais Exato. quente, né? É pela localização geográfica, né? E tinha um significado, que vestir-se bem com ternos de linho ou de algodão leve, demonstrava dignidade e profissionalismo na época. Claro que veio a evolução dos tempos e a cultura muda conforme os tempos mudam. Hoje nós chegamos nessa questão de questionar. Eu tenho que usar, a gente sabe que, por exemplo, entrar no Palácio do Planalto, você tem que cobrir os braços, né? Homens e mulheres não podem estar com os Sim. braços à mostra. Por isso, por um código de postura tradicional, Na um Basílica São rito. Pedro, em Isso. várias outras Um da rito. Europa. Pronto. Teve momentos que as mulheres iam com lenço na cabeça, na igreja. Uhum. Isso tudo foram ritos. Hoje não se tem mais isso. Mas entre ter e não ter, não significa que a gente não deveria chegar num ponto de não saber Mas a como. questão não é o ter ou não ter no momento. No momento, a questão é o excesso. Eu É a outra polarização, sabe? É o outro lado. Veja bem, quando uma marca de moda, ela coloca na passarela em Paris, na Semana de Moda de Paris, ela coloca esse tipo de personagem, vamos usar esse termo, entende? Se ela está ousando fazer uma crítica, a crítica não chega às pessoas na sua coletividade, Beverly, hoje em dia, porque nós estamos com um déficit cognitivo das massas, da população, em alto nível. O que chega é o estético, e o estético como estímulo, dizendo assim, ó, você, para andar na passarela, para andar pelos caminhos da vida, deverá replicar de alguma forma isso. Eu vi que nas redes sociais teve várias pessoas fazendo videozinhos imitando aquele desfile dentro de casa, com um balde na cabeça, Sim, virou e brincadeira, tal, né? tudo. Vira brincadeira num primeiro Mas momento. brincando, Mas é aquela questão assim, ó, pô, se eles fazem, eu posso brincar, daqui a pouco eu vou aparecer em algum lugar dessa forma para criar um impacto, para gerar um vídeo para, né, para de repente alavancar o meu perfil num outro aplicativo ali. Eu fico um pouco, digamos assim, desconcertado ao perceber de que a sociedade se fragiliza hoje diante dessas questões, mal reflete,
Por quê? Porque ela é levada a ficar refletindo outras coisas, induzido a ser refletido outras coisas que muitas vezes não é apenas para engajamento e não necessariamente É por para consumo. pensar e Uhum. repensar a postura humana que a gente está tendo na Agora, coletividade. Pablo, vamos trazer aqui voltando, né, um pouquinho, porque a gente está usando exemplos que talvez eles sejam muito pontuais, né? Na vida prática, a gente está vivendo isso, essa realidade de não saber mais se o nosso código de vestuário está adequado, tanto é que a gente precisou agora do dress code, né? Veio para tentar regrar isso. Você vai para um evento e aí as pessoas que organizam, elas te dizem, vai com tal roupa, porque as pessoas vão, às vezes, de pijama, de pantufa, vão do jeito que quiser. Então, o dress code veio para regrar isso. E a questão das profissões. Eu não quero pegar ganchos, por exemplo, estéticos grandiosos, como uma Semana de Moda de Paris, sei lá, uma questão artística, um São Paulo Fashion Week, porque são muito pontuais e eles vêm para fazer uma quebra de status quo. Eles vêm com uma questão é uma proposta, ponto. Não acho que seja exatamente. Mas na vida normal, a gente tá assim. Ah, eu vou trabalhar de bermuda. Faz ou não faz diferença? Essa é a pergunta. Faz ou não faz diferença? No centro de Caxias do Sul, me perdoe quem está escutando, eu sei que tem gente até bem longe que anda nos escutando, Bever, e eu fiquei surpreso com algumas notícias quanto a isso. Mas eu gostaria de dizer o seguinte: hoje, no centro de Caxias do Sul, algumas pessoas estão levantando a sobrancelha, para não dizer outras questões, quando se tornou usual no centro de Caxias do Sul a leg da cor da pele para mulheres e para homens, certo? Então, a semana passada, algumas pessoas perguntaram, Pablo, em que momento o mundo capotou? Olha a expressão. Daí ela disse assim, mas aquilo ali não era só para as mulheres, aquilo ali não era só para dentro de casa, aquilo ali não era só para dentro da academia, aquilo ali atarrachada no meio das montanhas de trás, é normal isso? O Pablo tá saindo com umas É, metáforas mas assim, ó, interessantes. eu acho que nós estamos Montanhas de trás. vivendo, eu diria assim, nós estamos sendo atacados, vamos lá, os costumes e as famílias, né? Eu acho o seguinte, de uma parte do mundo, É que tá? eu já falei uma palavra, né? Duas já seria demais. Desculpa, Gasparinho, que eu não me Não. aguentei com as Perdão. montanhas de Assim, ó, trás. eu acho que o mundo ocidental, nós do Ocidente e tal, nós estamos sendo atacados, assim, ó, eh, por querer ou sem querer, entendeu? E principalmente na família, nos costumes, né? E tá na religião, tá? Porque nós temos mais que 2/3 da humanidade que isso praticamente é impossível de ser feito lá, tá? Vamos lá, vamos ser honestos, não pode, tá? Mas esse vídeo, olha quantas palavras mágicas que uma pessoa que terá sucesso, porque, vamos lá, uma pessoa que faz lá em Paris, mas que está morando numa bela mansão, ela tem o papel de chocar e ter mais seguidores, ela vende aquele produto, ela monetiza, como você fala. Mas essa moça que fez, e eu assisti antes de vir para cá umas 3 ou 4 vezes, tá? Mas eu anotei, ó, fiz todo o tema de casa. Quando falou em bizarro, ela fala em bizarro, ela fala em degradante, ela fala em valores, né, perdidos, ela fala em beleza, a degradação da civilidade. Ela fala do caos estético. Ela fala novamente do analfabetismo funcional, a crise moral, entendeu? Destruição de uma sociedade organizada. Então, assim, ó, nós temos que entender o que tem, só algumas palavras que eu anotei, ou seja, então você imagina, né, a desconstrução do corpo humano, e que vai custar caro depois, eu estava comentando antes de entrar, tudo bem, você pode cortar uma orelha, pode cortar duas, só eu não sei amanhã como faz para voltar essa Sim, orelha, o entendeu? problema não é fazer, é desfazer, né? Isso. Uhum. O problema todo que, de repente, eu teria que conversar com uma pessoa dessa, porque será que ela está só desconstruindo o seu vestimento, o seu corpo por fora ou também por dentro, Pablo? Sabe, é algo assim que eu falei. Eu acho que tudo que choca, eu já trabalhei com moda ou com roupa, eu já trabalhei, e ainda hoje na minha loja se compra e vende, mas assim, ó, a ideia, principalmente do desfile, é chocar aquele momento. Sim. E nunca vai ser colocado na passarela. Mas, novamente, por que agora existe aquela palavra mágica, e não sei por que em inglês, né? Essa palavra que você falou há pouco, né? De perguntar qual é a roupa que eu vou para um casamento.
porque existe uma coisa chamada respeito não a si, ao outro. Uhum. Então, quando eu só penso em mim, não, eu posso me vestir como eu quero, eu vou como eu quero, como me sinto bem. Tá aí daí os outros, Uhum. entendeu? Deu para Uhum. entender? Ou seja, eu não tenho a liberdade, e eu acho que isso não muda nunca, né? Se um dia os taxistas do Rio, sem ar-condicionado, usavam fatiota, tudo bem, mas hoje também você, ao entrar num carro de aplicativo ou de um táxi, automaticamente, se ele não tiver pelo menos com a postura de uma roupa decente para te receber, você vai dar uma nota baixa no final. Você se choca. É E que eu não é tô. só a roupa, né, Gasparini? Não, O link da pessoa sim, sim, que sim. arrasou sobre o assunto é o quanto o nosso vestuário interfere no nosso comportamento, né? Comportamento. Então, por exemplo, se eu estou, sei lá, de bermuda, chinelinho, parece, eu não estou afirmando, Sim. estou aqui usando o exemplo que ela deu, parece que a pessoa se comporta mais displicentemente, mesmo que ela esteja num ambiente que exigia extrema atenção, extremo foco. A gente não está aqui sendo preconceituoso, a gente sabe que o mundo mudou, a gente não vai querer agora Sim. Sim. que o motorista de aplicativo use terno. Não, Agora, se usasse, será que não faria diferença no Mas aí que tá, comportamento? mas eu entrando agora Vocês lembram aquela é, história do rapaz? Ficou conhecido aqui em Caxias do Sul, um rapaz que ele se propôs a vender água no sinal, aqui em Caxias do Sul. sim, E aí sim, ele sim. usava um uniforme de garçom, Sim, né? Entre aspas. rosas também, de noite ele vendia rosas. Isso, e É, ele usava daquela sim. maneira. Ele uhum. vendeu mais, ele teve. Por quê? Porque Aham, as sim. pessoas acharam aquilo não só bacana no sentido, mas o comportamento dele Tinha era um uma proposta comportamento de. estética, de Isso, Mas gentileza. vamos imaginar isso. agora, eu vou num restaurante agora de meio-dia e o cara tá de chinelo, de dedo e com as unhas tudo comprido. Eu acho que o garçom tem esse direito de ir assim também. Mas e qual é os clientes que amanhã retornam àquele restaurante? Deu para entender que, vamos supor agora que eu vou num restaurante. Vamos pensar por que nos hotéis ou nos hospitais normalmente as toalhas são brancas. Não é de graça, ou seja, pessoal, Da eu ideia acho de limpeza, né? eu acho bonito, né? Eu acho que há momentos, mas eu não me sentiria bem, por exemplo, ir na piscina agora do meu clube, de terno e gravata e me jogar na piscina. Eu não sei se chamaria atenção também, eu acho que ficaria até legal, né? Ou ir na praia, por exemplo, de terno e gravata, eu acho que ficaria bonito na beira da praia. Para mim, chamar atenção seria fantástico. Então, eu acho que essas revoltas, né, sem uma causa, nós teria tantas coisas para discutir, né? Tantas coisas para contribuir com a sociedade, mas há momentos, eu acho que Mas vocês estão admitindo, deixa eu só ver se eu sim, entendi. Vocês dois aqui, nesse grupo que nós estamos conversando, e a audiência, se quiser se manifestar, a nossa roupa interfere no nosso comportamento, mas é claro, isso? Com e o teu preço, certeza, tá? O com teu crédito e certeza. débito, entendeu? Vamos lá, o teu crédito e débito, ele tem a ver, tá? Eu lecionava isso e falava, pessoal, vamos imaginar agora bem rapidamente, como é que você imagina um vendedor de automóvel de uma revenda autorizada com uma marca famosa? Vamos lá, bem rapidinho. Como é que ele está vestido? Aí você vai lá num bar qualquer, lá um cara que é meio enrolento e tal, como é que ele está vestido? Eu falava assim, ó, e falo, continua hoje. Como é que você identifica, por exemplo, uma moça de vida fácil na rua? Não sou eu. E aí olha aqui, eu tinha 60 alunos, 30 mulheres e 30 coisas. A mulherada era a primeira a começar a dizer como é que elas viam uma mulher de vida fácil na rua. Vida fácil, eu não sei por quê, porque não deve Que ser não é, fácil. não é Não nada Mas deu para fácil. entender, fácil. deu para entender como é que você Vida identifica fácil. na hora, ou seja, se dá olha aqui, os pais diziam para nós, se dá o respeito. Porque Que se não é você só a não se roupa, dá, né, gente? não é, Não, não, não é só a claro, roupa. Eu acho não, assim o que a comportamento, roupa né? leva um comportamento, o Uhum. comportamento leva uma roupa. Pensa, pegando um pouco a linha do Gasparim, já imaginou você ser atendido numa UTI por enfermeiros ou por médicos vestidos de qualquer jeito, Ah, certo? É uma questão que leva à questão de comportamento, entende? Recentemente, num evento internacional, um ator entrou num grande momento de festa de calção e de camiseta, certo? Criou um impacto, era o impacto que ele queria, ok, tudo bem. mas fica o questionamento, o respeito ao determinado ambiente. Eu me recordo muito bem nos anos 90, quando alguém abriu no centro de Caxias do Sul um restaurante bom, comida caseira, e ele em 2 meses fechou.
E aí a pergunta que ficou depois para ele, mas onde foi que errou e tal, tudo? E ele disse, eu não sei, mas muitas pessoas ligaram reclamando dos garçons. Eu não sei por quê, dizendo, não, o garçom não pode ser esse garçom, mas não diziam por quê. Aí ele foi constatar depois, muito tempo depois, que os 3 caras que ele tinha como garçom eram de dia mecânicos e de noite garçons, e não faziam a higienização legal das suas mãos. Então tinham as unhas em volta entre a unha e o dedo de modo geral, tinha, né, resquícios Teria que de óleo e processar tal, os tudo. clientes, então, né? Então, Processar os então, clientes. então veja bem, Bebe, a questão estética, ela não é só a roupa em si, entende? Você não sai namorar nos primeiros tempos com a pessoa sem se vestir. E isso é homem e mulher. Você não vai a uma festa, tem gente que diz assim, não, hoje eu vou bem vestido para o trabalho, porque depois eu vou emendar um rolê com os amigos. Veja bem, vou me vestir melhor hoje pro trabalho, porque depois tem a festa. Certo? Você não vai chegar no casamento que você foi convidada como madrinha vestida de noiva. Uhum, Ou vai? uhum. Entende? Então, a questão de vestimenta, a Podiam questão fazer um teste dessa, ver o que tem aconteceria. comportamento, tem postura, hoje em dia todo mundo sabe, não precisa você estar vestido com a melhor roupa, com a melhor marca, mas elas têm que combinar com a tua elegância. Pode ser desprovido de beleza, mas jamais de elegância. Elegância, pô. Porque beleza, você nasce com ela, certo? Mas elegância, você aprende, tem que aprender na vida. Senta direito, mantenha teu olhar firme, sabe? Dizia uma professora minha no 5º ano. Ela dizia assim: vocês acham que eu nasci em berço de ouro? Não, eu tive que me fazer ao longo da vida desse jeito que eu sou para dar aula para a 5ª série, são vocês. Uau! Mas assim, ó, eu acho que o Pablo levanta a palavra elegância é fantástica, né? Você que tem hoje, por exemplo, principalmente no mundo do YouTube, Companhia Limitada, que eu chamo esse pessoal, eles ganham fortunas chocando, por exemplo, lá aquele artista chegar de calção e camiseta, seria fantástico. Fosse outro, talvez nem entraria. Mas, ao mesmo tempo, existe uma leva de pessoas que vão acompanhá-lo. Só que, para aquele cara, abriu as portas. Para a pessoa normal aqui embaixo, fecha as portas. Eu tenho sempre dito, e nas entidades tenho falado, principalmente quando dou um curso, né, para o primeiro emprego, principalmente para o jovem aprendiz. Primeira coisa, comece novamente a ensiná-los como se portar, como chegar no primeiro emprego, etc, etc. Porque ali abre e fecha a porta. E não tem, tu pode até criar leis. Eu sei que existe um monte de leis e eles estão fazendo mais lei para amordaçar as pessoas. Mas assim, ó, nós precisamos ensinar porque nós deixamos de ensinar as pessoas a se portar à mesa, como eu falei. Então é o seguinte, você tem uma vaga de emprego e aparece 5 pessoas. Puxa vida, é a escolha natural, para aquele emprego serve isso. Mesma coisa, você pode ser médico, mas se você não usar o jaleco lá na coisa, você não vai. E pior, aí vem a lei para nos forçar. A mesma lei que permite total liberdade é a mesma que pode nos colocar numa situação muito desconfortável. Só para encerrar, eu acho que no passado também, eu lembro que eu fiz o Senai, mas só um mês eu estava no Exército. Mas assim, o que o Senai antigamente? O Senai também praticamente cantava o hino nacional e tal, mas ele olhava muito o cabelo. Mas tem uma lógica, o cabelo muito comprido e se não tiver amarrado, você vai numa máquina, você vai perder inclusive o couro cabeludo. E aí aquela empresa pode fechar. Deu para entender que a gente não... como sociedade, eu não tenho tanta liberdade, entendeu? Como proprietário de uma empresa ou como um servidor público, você não tem essa liberdade que a gente acha que tem aqui fora. Então, eu preciso também proteger o pessoal que trabalha Tem comigo. um porquê por Tem um detrás de porquê. algumas Por regras, exemplo, né? eu posso abrir um restaurante e demitir uma pessoa porque ela não está com as mãos limpas. Mas existe uma lei que eu posso ser punido hoje porque eu te demiti, porque tu não limpava as mãos. Deu para entender a loucura que nós vivemos? E se eu não demitir, eu perco o cliente. O mesmo cliente que diz que não pode demitir o cara porque ele está diferente, é o cara que não compra de mim e fecha meu restaurante. Nós estamos vivendo
Agora não pode mais falar, né? O samba do crioulo louco. 11h46. Eu preciso realmente fazer um intervalo, senão a gente vai ficar sem intervalo. Na sequência a gente volta. O assunto é esse. O quanto interfere, e se interfere, a sua vestimenta, o seu código de postura, interfere a sua roupa, o teu jeito de estar alinhado, elegante para o mundo, interfere no seu comportamento, e o seu comportamento interfere nas relações com as demais pessoas e também locais. É sobre isso. A gente volta na sequência. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. 11h47. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Tua Rádio. 25 graus. Separe, recicle, doe. O Recanto da Compaixão recebe cartelas vazias de remédios. A ação faz parte da campanha permanente Cartela do Bem. O material se transforma em portas ecológicas para a moradia de idosos e ajuda a manter em funcionamento o local. Também podem ser doados plásticos como garrafas PET, embalagens e potes. São 4 ecotendas que recebem os materiais. Elas estão na Igreja dos Capuchinhos e nos estacionamentos do Supermercado Andreassa do Bela Vista, Kaiser e Passeio Norte. Sua doação ajuda o Recanto da Compaixão, gera emprego e renda para famílias de recicladores e cuida do meio ambiente. Eu senti culpa. Eu senti medo. Eu senti vergonha. Eu senti raiva. Eu fui uma vítima. E você? Já se sentiu assim? Seja qual for o sentimento envolvido, pessoas expostas a situações de ódio, intolerância, exploração, catástrofes, fraudes e outros crimes são vítimas. E o que todas têm em comum são direitos. Informe-se e conte com o Ministério Público. Acesse direitosdavitima.mp.br, uma campanha do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas. Vivemos de bons momentos. Alegria, bom humor e otimismo na tua rádio. Um mosquito não pode ser mais forte que uma pessoa. Um mosquito não pode ser mais forte que 1 milhão de pessoas. Que 60 milhões de estudantes, professores e trabalhadores da educação que estão mobilizados para combatê-lo. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Mobilize sua turma, seus colegas, sua escola. Participe. Juntos somos mais fortes. Não podemos deixar o mosquito se reproduzir. Ministério da Educação, Governo Federal. Vivemos de música. A cada música, uma nova emoção. Tua rádio. Vacina. Protege você. Protege todo mundo. Todas as vacinas passam por rigorosos testes de segurança, padrões de qualidade e estudos clínicos antes de serem aprovadas para o público. A vacina cria anticorpos para enfrentar doenças que muitas vezes apresentam riscos graves, podem deixar sequelas e até levar à morte. Vacina. Uma dose faz uma grande diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto.
11 horas e 51 minutos. Gente, reta final aqui do programa, né? A gente emendou uma primeira aqui na primeira etapa do programa de hoje. Eu, Beverly Rocha, Vanir Gasparim, Pablo Carlotto, batendo um papo aqui sobre o quanto interfere, né? O nosso vestuário, nosso código de vestuário nas relações interpessoais, nosso comportamento e etc. Ficou convencionado aqui que sim, há um certo inconsciente coletivo, né? De quando a gente se veste de assim ou assado, e o como a gente age, né? Se eu estou, por exemplo, com um vestuário que remete a um pouco mais de lazer, mesmo que eu esteja trabalhando, eu vou me comportar com ares de lazer e vice-versa, porque é uma questão humana. Ninguém aqui está julgando se está certo, se está errado. A gente entende que os tempos mudam, mas a gente precisa voltar a entender qual o nosso papel na fila do pão quando a gente está falando de mundo, né? O que eu quero para mim? O mundo tá assim, ok, o mundo tá assim, mas o que eu quero para mim, né? O que eu quero para o meu negócio, para minha família, para as minhas relações, para minha comunidade. Então, entre aquilo que é praticado e que se é legítimo ou não, a gente não vai discutir, né? É praticado, é uma prática. E aquilo que realmente faz diferença, a gente precisa entender. Voltando aqui, vocês falaram de muitos exemplos, e eu estava pensando que a roupa de academia é algo que banalizou. As pessoas vão para a academia, como o Pablo falou, vou me vestir melhor porque vou trabalhar e depois já vou sair para um encontro, para uma festa, então já vou melhor arrumadinho. E o inverso aconteceu, a mesma coisa, eu já vou com a roupa de voltar. Eu já vou com a roupa de voltar. E aí a gente acabou normalizando isso em todos os ambientes. Não estou julgando ninguém, mas há um comportamento meu, de quem está vestindo, e um comportamento de quem está interagindo com a pessoa que está vestindo A, B ou C. Não estamos aqui justificando que alguém com uma roupa super sensual, uma roupa que expõe muito o corpo, mereça ser desrespeitada nas suas... Não é disso, pelo amor de Deus. Mas há um comportamento que é ação e reação que a gente precisa também entender, né? Mas É um assim, fato. eu coloco assim, eu falei há pouco, tá? Eu acho que a gente tem toda a liberdade do mundo desde que não ofenda as outras pessoas, tá? Quando você falou agora de uma roupa sensual e tal, ela não pode ser desrespeitada, mas essa pessoa não pode desrespeitar as outras pessoas. Vamos lá, ela foi no velório, por exemplo. Vamos lá. Qual é a roupa que você iria no velório? Você foi num almoço, foi num casamento, né? Que eu ouvi falar no passado e sempre leio que você não pode tirar principal ator, né, de um casamento é a noiva e o noivo. Você não pode chocar os dois, principalmente como é que chama? As madrinhas lá, os padrinhos, né, entendeu? Então você não pode, a gente está muito preocupado em não ofender, não magoar aquela pessoa que está magoando as outras, né? E o mundo está assim, o Brasil está assim. De alguma forma não existe o respeito para, né? Por exemplo, eu sei desse tempo até o cara foi condenado em Porto Alegre. Puxa vida, o comportamento inadequado. Eu sou convidado para uma festa de casamento, e essa festa de casamento é na tua casa, na tua mansão, como falo, no teu porão ou no teu paiol, não interessa. Eu não posso desrespeitar, por exemplo, a tua avó que está na tua casa. Eu não posso desrespeitar os costumes da tua casa. Novamente, 2/3 ou mais da humanidade, se você fizer isso, você sai de lá algemado. Quando eu viajei, por exemplo, você não visita algumas mesquitas, você não visita alguns países, se a mulher lá não põe o véu na cabeça. Certo, errado, é o país deles. Agora, de alguma forma, quando essas pessoas também saem de lá e vêm para cá, eles não podem respeitar a cultura daqui. Deu para entender que eu não tenho essa liberdade que o pessoal acha que tem. Eu vou ser empresário para ter liberdade. Não tem. Eu vou estudar para ser médico para ter mais liberdade. Não tem, porque você tem que respeitar. Para viver em sociedade, eu preciso respeitar. E outra, eu começo a dar o exemplo. Vamos lá, o dono do restaurante não tem liberdade de não cobrar do seu garçom, deu para entender? Ao mesmo tempo, o cliente, eu preciso respeitar o cliente, mas o cliente também tem que respeitar o dono do restaurante, certo? Então, e talvez tudo que nós discutimos aqui de relacionamento, essa crise que nós estamos vivendo, tem a ver com isso. A partir do momento que eu respeito o outro, por exemplo, eu vou vamos pensar aqui, nós estamos aqui no, como você chamou de complexo. Pô, eu vou numa igreja, por exemplo, igual aqui dos Capuchinhos, puxa vida, eu tenho que respeitar aquela comunidade. E parece que não, que eu quero...
existem algumas pessoas que querem chocar aquela comunidade, eles querem bater naquela comunidade. Então, novamente, eu acho que nós estamos... O risco, tá, Beverly, é o extremo de nós chegarmos e começar, de alguma forma, banalizada, ou seja, você leva... Vamos pensar, se eu estou num casamento aqui com a minha família e tiver uma pessoa que vem de fora e choca todo o pessoal do casamento, vai ter, logo aí na frente, uma reação ao contrário. Novamente, não é recomendável, puxa vida, num aeroporto, exemplo do exemplo que foi dado aí, desse filme, é você ir de pijama para o aeroporto. Me desculpe, assim, ó, hoje, pode ser que daqui 50, 100 anos seja normal, mas hoje não. Por que é normal? Pode ser um pijama bonitinho, mas pijama foi feito para dormir. Mas tudo bem, mas vamos imaginar agora Pijama um e pantufa. desfile no aeroporto com pessoas de pijama. Seria bonito, lindo, entendeu? Mas é o Sim, momento do sim. desfile, entendeu? Sim. Agora, você imagina agora, hoje, vamos pegar um avião com 450 pessoas e entra um piloto de pijama. Quem ficaria no avião? Boa. A Paty Tomazini sinalizou aqui que está acompanhando. Diz, oi, bom dia, gente linda. A Tânia Heloísa, que mora em Flores da Cunha, ela colabora dizendo que está faltando educação moral e cívica, está faltando técnicas domésticas, está faltando postura, está faltando usar roupas adequadas, né? Ela faz essa ponderação aqui. Tem um elemento seguinte, Beverly Gasparim, no meu pensar, que nós vivemos entre o mundo ideal e o mundo real. No mundo real, as pessoas, as questões sociais têm que estarem organizadas, previsíveis, certo? Porque leva também um elemento chamado credibilidade, certo? No momento que você se veste, se porta e tal, tudo. Então, veja bem, a construção da civilidade, ela é um processo longuíssimo. E hoje a gente acha de que desconstruir tudo aquilo que a gente tinha como algo, é assim que se veste para ir para o trabalho, é assim que se veste para ir para a festa, assim que se veste para ir para um casamento, assim que se veste para e tal. A gente se desconstrói e tá tudo bem. Nós não temos esse nível de racionalidade, certo? Nós não temos. Até aquelas pessoas que verbalizam, não, tá tudo bem, olha que maravilha, que legal aquilo ali, é a mesma pessoa que protagoniza no minuto seguinte uma crítica contundente às pessoas que se portam, se vestem ou se, digamos assim, se sujeitam a procedimentos estéticos que descaracterizam completamente ao seu perfil. Agora, veja bem, hoje, Beverly, o advento da IA com reconhecimento facial em voga, pensa, quantas pessoas serão, em questão de 2 ou 3 anos, impedidas de entrar num país, impedidas de um procedimento, impedidas de fazer qualquer ação num aplicativo. Por quê? Porque, de repente, agora resolveu ter uma sobrancelha escamosa. Porque agora resolveu colocar um nariz de um outro formato. Ou um alongamento de orelha, que agora começou a ter também alongamento de orelha, não para baixo, tá, gente? Para cima, certo? Então, veja bem, há algumas questões que nós temos que parar e pensar. Não é uma questão de não deve fazer. Não, é como nós, sociedade, vamos construir tão rapidamente consensos que nasciam de família, porque pais passavam para os seus filhos, filhos passavam para as gerações seguintes, e hoje há uma tendência, Beverly, de dizer, não, a escola tem que fazer isso. Não, a escola tem que fazer aquilo. Por quê? Porque o pai e a mãe estão loucos no trabalho, não tem tempo para isso e tal. Entende? Eu creio que esse programa de hoje, Beverly, deveria ficar um hiato ali, e quem assistiu esse programa, assista um outro programa que possivelmente a Beverly vai fazer com outros interlocutores, quem sabe, Beverly, sobre aquilo que eu te mandei no Instagram ali, sobre os dados da juventude, que foi levantado pelo IBGE, por que há tantos jovens no nosso país infelizes,
infelizes. Não no sentido, não é, veja bem, talvez bate com uma palavrinha que a nossa, do vídeo ali falou, que é niilismo. Não é nem sentimento de infelicidade, é um sentimento de vazio que você não sabe o que sentir porque não tem referência de afeto, não tem referência de atenção, porque só tem problema de atenção quem sabe que um dia teve atenção e agora não tem mais. Mas e quem nunca teve atenção? E quem nunca teve afeto não sabe o que está sentindo como vazio, porque sequer experimentou o que é um afeto, o que é um cuidado, certo? Perfeito. Gente, eu preciso acabar o programa, 12:01, né? Foi um programa bem intenso hoje, a gente se divertiu, brincou, mas brincando a gente foi falando algumas coisas que são importantes, não tem respostas, mas tem reflexões. Queria permitir para vocês o fechamento. Eu agradeço o programa como reflexão, e a próxima vez eu acho que nesse programa nós devíamos vir a caráter, mudar nosso vestimento. Né? Não, vocês estão bonitos, vocês estão alinhados. Boa semana a todos. Obrigada, e boa Gasparinho. Sexta-feira Santa. Lembrar por que falou dos ramos, né? Mas vamos lembrar o que é uma Sexta-feira Santa. Boa semana a todos. Obrigada, Gasparinho. Pablo. Muito bem. Eu pego o gancho ali da Semana Santa, né? Aproveitamos esse grande momento que nos é dado de presente todos os anos, para que a gente possa refletir e que possamos transcender. Mas fecho com uma frase que não recordo bem de quem que é, mas enfim é de um pensador que diz assim: atitude forjam possibilidades. Perfeito. Gente, isso de minha feita, eu não posso deixar esse programa encerrar sem dizer o seguinte: é muito importante que a gente, quando fala sobre vestuário, dress code, código de vestimenta, que a gente lembra que é muito mais do que um consumo, de que marcas, a gente possa estar bem limpo, uma roupa aseada, né? Uma roupa bem costurada, mesmo que ela tenha aberturas, quando ela está bem alinhadinha, isso faz com que a gente também se sinta uma pessoa melhor, uma pessoa de valor. Então, atentemos não só para as coisas que são da sociedade de consumo, né? Mas para aquelas questões que são humanas, né? Um cabelo bem limpo, um dente bem escovado, já faz toda a diferença. A gente termina por aqui, esse conteúdo fica armazenado disponível em vídeos e já estou levantando lá para o YouTube.